Livro do profeta Amós, capítulo 7, 15. Então Amós disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas um boieiro, cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Amém, meus irmãos? Minha gente, eu vou devagarinho com você, passar para você algumas informações, vou te fazer lembrar de algumas coisas e já te entrego uma pequena reflexão que o Senhor me deu para entregar a vocês, como eu já mencionei, até mesmo em sonho. Esse livro, o livro de Amós, ou esse profeta, o Amós, ele não é um profeta famoso na Bíblia. Quando a gente fala de profeta na Bíblia, a gente vai lembrar, por exemplo, de Isaías, que os colegas aí chamam de a Bíblia em miniatura, porque como a Bíblia tem um número de livros, Isaías tem o mesmo de capítulos, Isaías está dividido em duas partes, uma parte fala da antiga aliança, a outra parte da nova, e o pessoal gosta disso. Quando a gente fala de profeta, a gente pensa em Jeremias, o que chorava, a gente pensa em Ezequiel, o que tinha as grandes visões, ou a gente pensa até mesmo em profetas que não escreveram livros, mas suas palavras ficaram escritas no coração do povo, como o exemplo do profeta que eu tenho a honra de levar o seu nome, o profeta Elias, o profeta Eliseu, o homem da unção dobrada, que ressuscitava os mortos, que multiplicava a farinha, o azeite nas botijas. A gente vai se lembrando desses profetas. Amós está na categoria daqueles profetas meio anônimos da Bíblia. Ele não é tão famoso, não é tão conhecido, é assim um profetinha. Porque a Bíblia deu para ele apenas alguns capítulos e nós, os estudantes da Bíblia, o chamamos de profeta menor. É um profetinha. Os profetas menores assim são chamados por causa do tamanho de seus livros ou duração do tempo de seu exercício, do seu chamado e etc. A primeira pergunta que eu fiz, e pensando sobre isso, a primeira pergunta é: quem era Amós? Quem era Amós? Pergunte para mim aí, ô pregador, pergunta, ô pregador, quem era Amós? Não sei. Não sei porque a Bíblia nos escondeu as principais informações que um profeta precisa ter. Por exemplo, que um profeta ou que qualquer ministro precisa ter. Quem é o pai dele? Não sei. Quem é a mãe dele? Não sei. Não há menção sobre a sua família. Não há menção da sua origem. As informações que tem sobre ele estão no capítulo 1. Peço que você abra lá. As informações, e são pouquíssimas. Estão no capítulo 1, versículo 1, por exemplo. Diz que esse Amós estava entre os pastores. E quando a Bíblia fala pastor, especialmente no Antigo Testamento, não se refere à figura do pastor que nós temos em nossas igrejas. Pastor de ovelhas. Alguém que cuida de ovelhas, como Davi foi, como Jacó foi, como Raquel foi, como a esposa de Moisés, Zípora foi, como o próprio Moisés foi. São como José e seus irmãos, são pastores de gado, ou pastores de ovelhas. É interessante que o versículo 1, quando dá essa informação, a informação diz assim, como é que chama o irmão que cuida do coiso ali, que joga o coiso na coisa ali? Aqui, como é que chama? Por favor, vá acompanhando comigo, que vai facilitando para os irmãos. No capítulo 1 então, versículo 1, vai dar algumas informações. Eu peço sua paciência, irmãos. Como diz minha esposa, eu sou um pregador que pega no tranco, assim, sabe? Vai. Cada glória que você dá é uma empurradinha no carro. Daqui a pouco a gente deslancha. Por exemplo, olha aí. Ele estava entre
pastores. Já lhe expliquei, gente que cuidava de ovelhas, por exemplo. Aí tem uma informação interessante que é entre os pastores de Tecoa. Se você fizer uma rápida pesquisinha, não dá tempo aqui, mas se a gente fizer uma rápida pesquisinha, toda vez que essa palavra Tecoa, ou o nome desse lugar aparece na Bíblia, sempre vem uma palavrinha antes. Pergunte qual? Deserto. Deserto de Tecoa. Nas regiões do deserto de Tecoa. Então você já começa a ganhar a fita. Era um cara do deserto. E ele estava entre os pastores do deserto. Isso também nos choca, porque serviço de pastor de ovelhas é grama verdejante, águas cristalinas, e no deserto não tem isso. No versículo 1 também diz que ele estava entre os pastores de Tecoa e vai dar mais ou menos o tempo em que ele exerce seu ministério. Vai falar quem estava governando. Para a nossa linguagem hoje, quem era o presidente na época, de reino tal, do reino tal. São informações assim muito interessantes. No capítulo 7 que nós lemos, vamos para lá? Lá por bandas do versículo 14, tem uma informação assim muito interessante também. Ele mesmo vai dizer que ele era um boieiro. Na minha versão diz boieiro, não sei na tua aí. Na versão que os irmãos estão colocando na tela, que é a atualizada. Na versão que os irmãos estão colocando na tela, vai chamá-lo de boiadeiro. Isso aqui já começa a ficar interessante, porque lá no capítulo 1 diz que ele é pastor. No capítulo 7 diz que ele é boiadeiro ou boieiro. Eu fiz uma rápida pesquisinha e entendi o seguinte: ele não é simplesmente aquele que cuida do gado, que lá no Goiás, onde eu fui criado, a gente chamava de vaqueiro, tirador do leite, etc. Não sei como é que chama na sua região. Nós estamos no Congresso de Missões e foi apresentado aqui todos os estados, e cada estado que o nome era gritado, tinha uma galera que, que é de lá. Não sei como é que chama na sua terra, gente que cuida do gado. Mas o Amós, ele não era só um vaqueiro, um cuidador de gado. Meu pai adotivo iniciou uma igreja no estado de Goiás, e nós ficamos 1 ano e meio sem ganhar nenhuma pessoa para Jesus. Eu, pai e mãe. Meu pai pregava, minha mãe assistia sentada e eu recebia as pessoas na porta. Que pessoas? Ninguém. Passava uns bêbados na rua, eu empurrava para dentro, porque bêbado grita, faz barulho, o povo achar que tinha gente. Sempre tive essa veia evangelística, né, irmão? Eu nunca me esqueço que um dia caiu uma chuva muito forte. Sabe aquela chuva que vem forte, depois ela continua fraquinha, mas vai a noite inteira. Um belo domingo. E meu pai tinha ganhado uma pessoa para Jesus. Primeiro membro daquela igreja. Então meu pai pensou: pode ficar, amor, disse para minha mãe. E disse para mim: fica também. Eu acho que nem eu vou hoje, que não vai ter ninguém lá. E aí de repente meu pai disse assim: eu acho que nem Jesus vai na igreja hoje. Está chovendo, está cheio de lama, não vai dar ninguém não. Minha mãe disse a meu pai: vai pelo menos, fica ali uns 10, 15 minutos, se aparecer alguém, você faz uma oração. Meu pai foi, sozinho para o culto. Chegou lá, quem estava na porta? O irmão Sebastião. O irmão Sebastião era um vaqueiro, peão de rodeio, cuidava de gado, montava em boi, essas coisas. Meu pai chegou, lá estava o irmão Sebastião. Pastor, pastor. Meu pai olhou para ele, debaixo de uma marquise que fala aqui também, toda assim E meu pai disse: irmão Bastião, hoje não veio ninguém. Irmão Bastião disse: o senhor me ofende, eu vim. Já deu no meio do velho, né? Meu pai disse a ele: mas eu acho que a gente pode voltar para casa, né, irmão Bastião, porque está chovendo. Irmão Bastião olhou para o meu pai e disse assim: ô pastor, eu não entendo de igreja não, só entendo de vaca. Eu mexo com vaca, não entendo de igreja. Não entendo de igreja. Estou começando a ser crente agora, não entendo. Eu só entendo de vaca. Agora sim, pastor, lá no sítio, quando eu toco o berrante ou grito,
para as vacas virem comer a ração, se vier uma só, eu não deixo ela ir embora sem comer, porque as outras não vieram, não. Mas o senhor que sabe, eu só entendo de vaca. Meu pai abriu a porta da igrejinha, entrou, cantou 4 hinos da harpa cristã, 3 corinhos, fez a ministração da oferta, os 2 ofertaram, fez a oração intercessória e pregou 1h10. Terminou o culto, deu um abraço no irmão Sebastião e falou: gostou do culto? O irmão Bastião falou: pastor, eu não entendo de igreja, estou começando a ser crente agora, eu só entendo de vaca. Agora, pastor, lá no sítio, quando eu chamo uma vaca, quando eu chamo as vacas para vir comer a ração, e vem só uma, eu não dou a ração das outras tudo para ela, não. Mas eu só entendo de vaca. Você pode bater no ombro de alguém e dizer: é só a ração do dia hoje, tá? Pode ficar tranquilo, só a ração do dia. Aí veja bem, vamos lá, veja bem. O Amós, então, ele não era só um vaqueiro, boiadeiro do jeito que a gente entende hoje. O Amós era como se fosse um negociante de gado. Quem está entendendo? Ele cuidava de boi, mas também vendia, comprava, abatia, negociava. Quem está entendendo, diga amém. Outra coisa interessante na Bíblia é que, na nossa linguagem, quando a gente fala, por exemplo, gado, eu falei aqui, acabei de falar, gado, você pensou em quê? O irmão falou, em gado. Quando a gente fala em gado, você pensa em quê? Os irmãos que foram criados na roça, que nem eu. Vaca, boi, bezerrinho, leite. Só que na Bíblia não é assim. Quando a Bíblia fala gado, gado para a Bíblia é o sentido geral. É ovelha, camelo, jumento, burrinho, entendeu? Para a Bíblia, a expressão gado é geral. Na Bíblia, quando a Bíblia fala gado, é tudo que tem 4 patas. Tudo que é rebanho, tudo que anda em grupo. Você vai até ver na Bíblia rebanho de lobos, por exemplo. A Bíblia chama de gado. Eu acho que é matilha o nome do gado, mas a Bíblia fala gado. Então, quando a Bíblia diz que Amós cuidava de gado, amplia a coisa. Quem está entendendo? Porque entra tudo junto, tudo que tem 4 patas. Agora preste atenção numa coisa, voltemos para o capítulo 1. A primeira pergunta é: quem era Amós? A resposta mais humilde que eu posso dar é: não sei. Não sei quem é o pai dele, não sei quem é a mãe dele. Eu só sei que ele estava entre pastores, cuidava de gado, cuidava de ovelha, cuidava de jumento, cuidava de cavalo, cuidava de animais. Aí a segunda pergunta é, já que a gente está num congresso missionário, qual era a missão de Amós? Qual foi a missão que Amós recebe de Deus? Dá uma olhada no capítulo 2, versículo 1. Amós vai falar com Moabe, região de Moabe, ou moradores de Moabe. Dá uma olhada no capítulo 3, versículo 1. Ele tem uma mensagem para Israel. Dá uma olhada no capítulo 4, versículo 1. Ele tem uma mensagem para Samaria. No capítulo 6, versículo 1, ele vai ter uma mensagem para Sião. E os irmãos que são estudantes aí da palavra, especialmente da, como é que chama? Geografia bíblica, já ganhou a fita, já fez o mapa. Ele tem uma missão interna. Entendeu ou não? Quem tem 2 mãos funcionando? Abre a palma de uma, faz assim um punhadinho de sal ao contrário com a outra e fala assim: é uma missão interna. Aí você mostra para alguém e fala assim: é uma viagem para dentro. Entendeu? Então a missão de Amós é uma missão para dentro.
embora nós estejamos num congresso missionário. A missão de Amós é uma missão para dentro. Traduzindo, Amós tem uma mensagem de avivamento. Eu pensei que quando eu falasse avivamento, vocês iam dizer, glória a Deus, aleluia. Até anotei aqui, quando eu falar avivamento, a igreja vai dar um... Também a gente não combina as coisas, né? É que eu não tenho assim essa pegada do pregadorzão. Eu não sei fazer assim, esses negócios assim. Ai! Eu acho tão bonito pregador que está pregando e muda a voz. Sabe assim? Meus amados. Eu acho tão legal pessoa que fala na igreja. Meu amigo, minha amiga. Eu gosto legal quem muda até a voz. Eu não tenho esse negócio assim. Eu só vou falando o que vai fluindo dos meus lábios. Aí se entrar no teu coração, faça teu corpo reagir. Combinado assim? Eu só tenho a palavra, gente. Serve. Então eu vou repetir. Amós recebeu uma mensagem de avivamento, uma mensagem de despertamento, uma mensagem de acorda, uma mensagem de e aí, como é que é? Uma mensagem de despertamento, uma mensagem de avivamento. Outra coisa, o livro de Amós agora. Já fiz a primeira pergunta, quem era ele? Não sei. A missão dele, uma missão para dentro. Por isso que eu estou falando que essa mensagem é muito esquisita para eu sonhar e Deus me dá. Porque nós estamos num congresso missionário, então o certo aqui é pregar. Vai, sai para fora, vai. E Deus me dá uma missão de entra. Aí, sobre o livro de Amós. Você vai ver como que você ama Amós e nem sabia. Você é apaixonado por Amós e você nem sabia. Sabe por quê? Pergunte por quê. Porque textos, versículos, frases lindas que você fala, foi Amós quem disse. E você nem sabia. Eu anotei algumas. No capítulo 3, versículo 3, todo pastor já falou essa frase em casamento. Andarão dois juntos se não tiverem acordo? Quem falou foi Amós. No capítulo 4, versículo 2, todo pregador já pregou sobre isso. Deus jura pela sua santidade. No capítulo 5, versículo 4, assim diz o Senhor à casa de Israel. Todo pregador já pregou isso aqui. Buscai ao Senhor e vivei. Viu como é que você conhece Amós? E nem sabia? No capítulo 7... E no versículo 8, o Senhor me perguntou, o que vês? E eu respondi, um prumo. Se tu é pregador pentecostal, duvido que você nunca pregou sobre entra no prumo. Deus vai passar o prumo. Quem que falou isso? Amós. No capítulo 8, versículo 11, a terra não suportará as suas palavras. E a que eu mais gosto, Amós 4,12. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Foi Amós quem disse. Olha só como você conhece Amós e nem sabia. Agora, para a gente entender um pouquinho do Amós, desse doido, e você vai achar engraçado, mas no final você vai falar, era doido mesmo. Para a gente entender um pouco do Amós, a gente precisa lembrar ou relembrar como que Deus chamava profeta na Bíblia. Isso aqui é muito, muito importante. Como Deus chamava profeta na Bíblia. Ei! Presta atenção. Poxa, se eu convido um pregador de fora, você vai ficar conversando? Coisa feia, irmão? Aí... A irmã ali subiu, pegou na mão de Jesus e desceu assim. Ai, meu pai. Como que Deus chamava? Você só vai entender o Amós se você recordar, relembrar ou talvez aprender como Deus chamava profeta na Bíblia. No Antigo Testamento existiam 4 ministérios. Eu disse quantos?
Faz assim com a mão, faz. Ajuda, participa que acaba logo. 4 ministérios: rei, sacerdote, juiz e profeta. Duvido que você decorou. Sacerdote, juiz e profeta. Traduzindo para uma linguagem mais fácil, na Bíblia, no Antigo Testamento, só existiam 4 formas de Deus usar uma pessoa: ou como rei, ou como juiz, ou como sacerdote, ou como um profeta. 4 ministérios no Antigo Testamento. No Novo são 5. Aí você pergunta depois para o professor da escola bíblica que ele vai te explicar. Mas no Antigo Testamento, 4 ministérios. Todos os outros se coisam dele. Como é que chama um negócio que o queijo deriva? Todos os outros ministérios do Antigo Testamento se derivavam desse. Deu para entender? O ministério de conselheiro saiu do ministério de juiz. O ministério de príncipe saiu do ministério de rei. Deu para entender? Então, só 4 ministérios no Antigo Testamento: rei, sacerdote, juiz e profeta. Só existe um personagem do Antigo Testamento que participou dos 4 ministérios: Samuel. Ele foi juiz, ele foi sacerdote, ele foi profeta. Não foi rei, mas foi quem ungiu o primeiro. Pegou? As mães aí já começam a viajar. Dedicação da mãe, entregou ao Senhor quando era pequenininho. Samuquinha, filho da Ana, que ela entregou como oferta. Deus fez isso na vida dele. Pois bem, o rei era ungido, o juiz era escolhido. Está entendendo? O sacerdote vinha de uma linhagem histórica. O bisavô foi, o avô foi, o pai foi, ele vai, o filho vai ser sacerdote. Agora, alguém pergunte aí: e o profeta? Pergunta. Vou repetir: o rei era ungido, também era passado de pai para filho. O juiz era escolhido. O sacerdote vinha de uma linhagem, o pai foi, o avô foi, o tataravá foi. Pergunte: e o profeta? Profeta, Deus escolhia qualquer um no meio do povo. Quando eu falar que Deus escolhe qualquer um, eles vão falar: glória a Deus, aleluia, escolhe eu também. Vou falar de novo. O rei tinha que ser ungido e também era algo hereditário. O juiz era eleito. O sacerdote vinha de uma linhagem, o avô era, o pai era, ele era, o filho vai ser. Agora, profeta, Deus olhava assim e falava: você. Deus escolhia do nada. Eu quero que você repita essa frase que a galera adolescente fala muito na rede social. Fala assim: do nada. Levanta o dedinho assim. Fala: profeta é do nada. Se você tiver coragem, aponta para alguém e fala: hoje Deus te pega. Ah, vou só para assistir. Caiu na rede, é peixe. Ah, eu vou só para ver meu filho se apresentar lá. Caiu na rede, é peixe. Ah, eu vou porque minha esposa me enche tanto, então hoje eu vou na igreja. Você veio, ela vai continuar te enchendo, Jesus vai te encher e você já é nosso. É do nada, pum. Você deve se lembrar daquele dia. Você deve se lembrar. Ah, você se lembra. Quando você abriu o olho, você estava na frente. Assim. Do nada. Do nada. Do nada. Do nada. Eu lembro da Kátia, uma menina lá de Valinhos, perto de Campinas, onde eu moro. Kátia era uma menina loirinha, branquinha. Sabe aquelas pessoas tão brancas que parece transparente? Branquinha, branquinha. E ela entrou para essas bandas meio coisadas, de coisa do coisa na coisa. E ela passava como é que chama o negócio aqui? Um rímel preto, um batom preto, um brincão preto, uma roupa preta, uma capa preta. Namorava um rapaz. Era uma escuridão a vida da menina. E ela entrou para essas bandas de rock. Ela é uma tecladista excepcional, mas ela entrou para essas bandas de rock meio doidona, esses negócios de... esse negócio doido.
Bebia, cheirava, comia, injetava, usava, ficou doidona. Um dia, a Kátia estava indo para um showzinho no bar. Teclado, e está indo. A banda vai se apresentar daqui a pouco no showzinho. Tem uma galera, tem até ingresso vendido. E ela passa em frente a uma igreja. Dessas igrejas que são em avenida, a igreja aqui tem uma avenida no meio. A Kátia está passando do lado de lá. E quem é de som e de música aqui vai entender o que eu falo. Eu trabalho com publicidade, com locução. O pastor me viu em cima do trio elétrico. Alô, Casas Bahia! Você, quando você vai no cinema, você escuta a minha voz lá. Desliga o seu celular, porque o filme já vai começar. Eu trabalho com isso há muito tempo. Então eu falo assim de propriedade e os irmãos do som vão entender. Vento é aliado de som. Está tendo um show da Ivete Sangalo, 10 quilômetros da tua casa, tem um determinado horário que parece que ela está cantando dentro da tua sala. O vento traz. É por isso que Jesus, quando ia pregar, ia para a beira da praia, pedia para afastar o barco e sentava lá longe, porque ele falava aqui, o vento levava. Então, todo mundo sabe que som, música, som... Quando tinha comício, lembra? Parece que o candidato estava falando dentro do nosso quarto, você querendo dormir. Som e vento trabalham juntos. A igrejinha é aqui, pequenininha, menor que essa. Do lado de lá da avenida, a Kátia está passando com um tecladinho, com um teclado nas costas. E os irmãos aqui estão cantando. Poderoso Deus, poderoso Deus. O vento levanta. Poderoso Deus, poderoso Deus. Canção do pastor Antônio Cirilo, lembra? Do lado de lá da avenida, os carros passando, o ônibus passando, e a música veio. Poderoso Deus, poderoso Deus. E a Catinha foi atravessando a avenida, nem olhando para carro. Os carros freando, desviando, e ela foi passando a avenida, e os irmãos, poderoso Deus. Na porta da igreja tem uma irmã recepcionista. Como eu amo esses doidos de recepção de igreja. Eles abraçam você do nada, te dão um beijo na testa, parece que te conhece há 20 anos. Uma irmã da recepção está de costa para a rua, de frente para o altar. Ela vira aqui e vê a Catinha atravessando a avenida. Ela se vira para os irmãos do louvor e fala: repete! E o irmão aqui no violão: poderoso Deus, poderoso Deus. A Kátia começa a atravessar a segunda rua da avenida. Como é que fala? Segunda mão. E ela vem assim para a igreja. E a irmã fala: repete! E os meninos, poderoso. Os meninos do louvor aqui não entendendo nada. Tem coisa no culto que você não entende. Fica quieto, deixa Deus fazer. E a Kátia andando, atravessando a rua, e a irmã repete, os meninos: poderoso Deus. A Kátia chegou na calçada da igreja. Aí é território nosso. A irmã da recepção se aproxima e diz: boa noite. Ela diz: ai, boa noite. Nossa, crente canta bonito, não sabia. E a irmã disse: claro que canta, vamos entrar. E ela disse: não, eu só vou ficar ouvindo um pouco da música. Entra para ouvir melhor, filha. Não, eu só vou escutar essa música, e quando essa música terminar eu vou embora. A Kátia disse: o quê? Só vou escutar essa música, e quando essa música terminar eu vou embora. A irmã vira para o ministério de louvor e fala: repete. E os meninos: minha alma anseia por ti, ao que está sentado, poderoso Deus. A Kátia deu um pulo para dentro, assim, um passo para dentro. Sentou na beirinha do último banco. E a irmãzinha:
repente a Kátia volta em si, acorda. E ela fala: meu Deus, o show. O teclado já estava encostado assim na porta da igreja. Ela pega, coloca no ombro. A irmã tenta fazer alguma coisa, ela já saiu rápido. Ela falou: Elias, eu corri para o bar. A galera já estava reunida. A banda já estava pronta e os meninos falando: atrasou, Kátia, o que foi? Ela: não, aconteceu um negócio aí no caminho. Instalei o teclado, pastor Elias. E a banda era daquela do rockão pesado. Ela falou: pastor Elias, o menino da bateria fez. Como é que é? 1, 2, 3. E todo mundo e os instrumentos entraram. E eu entrei. Ela se levantou e saiu. E quando ela me contou essa história, já fazia 11 anos que ela não via esse teclado. Porque agora a Kátia vivia só na onda do... Talvez tenha sido assim que Deus fez com você. Assim que Deus chamava os seus profetas. A mensagem que eu trago para você hoje é que nestes últimos dias, Deus está levantando novos. Como é que seria o plural? Pessoal da língua portuguesa aí, palavra que tem S no final, como é que a gente multiplica? Amoses. Deus está nesses últimos dias desejoso de levantar novos Amoses. Amós recebe uma mensagem, ele vem ao centro da cidade, ele para diante do palácio. E diz alguns historiadores que ele usava uma espécie de banquinho. Amós subia, a porta do palácio aberta, e Amós mandava: assim diz o Senhor. Pá, 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 pá. Diz um historiador que o rei mandou fechar as portas do palácio. Amós foi para a janela, colocou o banquinho e: assim diz o Senhor. Pá, pá. Fecharam as janelas e Amós ficava rodeando. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Aí nós desembarcamos aqui, pastor Eri, no capítulo 7, versículo 10, que é quando rola uma treta entre Amós e um rapaz chamado Amazias. Quem era Amazias? O sacerdote. Mas ouça-me com atenção. Vou fazer só o gesto porque está transmitindo. Amazias era um sacerdote comprado. Amazias vai ao encontro de Amós e diz: para, Amós, não profetiza mais aqui, seu vidente. Gente que tinha visão, que via coisas que ninguém vê, igual vocês, igual o pastor de vocês aqui, vê coisa que ninguém vê. Esses dias um menino da minha igreja disse que uma galera falou para ele: vamos tomar uma? Ele falou: não preciso, já vivo embriagado. Você conhece? Vamos cheirar? Ele falou: não preciso cheirar nada, porque eu já ouço vozes, vejo coisas. E o Amazias vai dizer para o Amós: sai daqui. Aí a resposta de Amós é o que eu tenho para te entregar hoje. Nós já vamos orar. Deus está levantando novos Amoses. No versículo 14, no versículo 15, quem está preparado para receber isso? Quem está preparado para receber isso? No capítulo 7, versículo 14, versículo 15, Amós diz assim: eu não era profeta, nem filho de profeta. Algumas traduções vão dizer discípulo de profeta, aprendiz de profeta. Mas eu era um boiadeiro, um boieiro, um cultivador de sicômoros, de figos, de figueira. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel.
Para quem gosta de anotar, qual a primeira informação que Amós está dando sobre ele mesmo? E é a mensagem que eu quero lhe entregar hoje: a geração de novos Amoses. É uma geração que eles não têm ministérios. Que estranho, pastor. Eles não têm ministério. Eles não têm uma teologia. Eles têm uma mensagem. Eu vou repetir. A geração de Amós não tem um ministério, foi consagrado, recebeu uma credencial, passou por um crivo, passou por uma escola profética, passou por um treinamento. Não, do nada ele recebeu uma mensagem. Por favor, você é inteligente o suficiente para entender que ninguém está dizendo aqui que não tem que estudar, que não tem que se preparar, que não tem que ser vocacionado, que não tem que ser consagrado, ungido e credenciado. Não é isso. Mas o que Deus está nos dizendo, e o que Amós está nos dizendo, ou o que Deus está nos dizendo através de Amós é: para algumas pessoas, devido ao pouco tempo que resta e a pressa que Deus tem, Ele não dá primeiro um ministério, Ele não dá primeiro uma credencial, Ele vai dar isso depois. Mas a primeira coisa que Ele dá é uma mensagem, uma revelação profética. Então a geração de Amós não tem uma teologia, não tem uma credencial, eles têm uma mensagem, uma revelação. Faz assim com o dedinho número 1, aponta para alguém e diga: é tudo que Deus precisa que você tenha, uma mensagem. Eu vou repetir: uma mensagem. Uma mensagem. Pedro negou a Cristo, aprontou, sim ou não? Mas Pedro se encontra com Jesus de novo à beira da praia. Meu irmão, ele andou com Jesus 3 anos e meio, curso teológico. Andou com Jesus 3 anos e meio. Aliás, curso teológico não, ele andou com a própria teologia, se revelando, vendo coisas extraordinárias. Mas quando ele se apresenta diante de Jesus, ou melhor, Jesus se apresenta diante dele, depois dele ter aprontado, cheio de defeitos e erros, como eu e você, qual foi a palavra ou a pergunta que Jesus fez para Pedro? O crivo de Jesus. Qual foi o crivo? Sabe aquela reunião que faz com a gente? Tem curso teológico? Estudou até que série, sabe? Qual foi o crivo de Jesus para Pedro? O crivo, a prova, irmã, só tinha uma pergunta no cabeçalho: tu me amas? Tu me amas? Aleluia. Qual o tamanho do seu amor por mim? Tu me amas? Você conhece a história até chegar numa resposta que Pedro diz: eu também não falo mais nada, porque o Senhor sabe tudo. Então a geração de Amós não tem uma credencial que abre portas. E como nós estamos num congresso de missões, lá vai. A geração de Amós não tem um passaporte carimbado. Eles têm uma mensagem que gera passaporte. Ele tem uma mensagem que abre portas fechadas. Porque o mestre disse: as portas do inferno não prevalecerão. Eles têm uma mensagem. No versículo 15 do capítulo 7, se você puder ir para lá, capítulo 7, versículo 15. A geração de Amós não tem um ministério, um currículo, uma teologia, eles receberam uma mensagem. Capítulo 7, versículo 15. O Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. A geração de Amós, a geração que Deus ainda está chamando, eles não têm currículo. Eles não têm uma folha de, como é que chama? De histórico, de currículo. Eles têm uma missão.
E por essa missão, eles dão a sua vida. Oh meu Deus. Agora sabe o que é interessante, pessoal? É uma missão só. Isso é muito louco em Amós. Porque ele não recebe assim uma missão de fazer isso, outra missão de fazer isso, outra missão de fazer aquilo. Ele só recebe uma missão. Sabe o jogador que só sabe cobrar falta? Fica aí. Nos interclasses da educação física, quando eu era adolescente, o professor nunca me colocava para cobrar falta. Um dia eu peitei ele e falei: por que o senhor nunca me coloca para cobrar falta? Bola vai, bola vem, bola vai, bola vem, falta. Ele falou: deixa o Elias bater. Eu fui e bati. O pessoal está procurando a bola até hoje. E o professor falou: por isso, você não nasceu para isso. Essa geração que Deus está levantando, a geração de Amós, eles têm uma missão. Não sei se você está entendendo. Faz assim com o dedinho número 1. Fala assim: só sabe fazer uma coisa, só vive por uma coisa. É a geração de Amós. Você já ouviu a expressão cantor de uma música só? Banda de uma música só? É. Qual a próxima música que esse cara tem? Não sei. Não tem. Qual a próxima? Uma música só. Então a geração de Amós é a geração que tem uma missão só. Levanta, cumpre, e Deus o tira da terra, porque a terra não suporta as suas palavras. É a geração de Hebreus capítulo 11 que diz: pessoas das quais este mundo não era digno. Meu Deus, uma missão só. Só tem uma missão. Eu tenho uma coisa para te dizer, posso? Você também só tem uma missão. Uma missão só. Vocês de missões sabem as frases que grandes homens e heróis do passado falaram sobre missões. Tem uma que eu gosto muito: a igreja que deixa de ser evangelística, deixou de ser evangélica. Eu gosto daquela outra: se você não se preocupa em falar de Cristo, há uma probabilidade de você não ter sido salvo ainda. Levanta sua mão assim esta noite, diga: eu também só tenho uma missão. Levanta assim, diga: é te servir, Senhor. A missão de Amós, segundo alguns historiadores, durou dias. A tua talvez anos, 40, 60, 80, não sei quanto tempo. Mas você também só tem uma missão. Se não for agora, quando? E se não for você, quem? Eu gosto, pastor Eri, de gente, músicos, cantores, que às vezes eles falam assim: ai, estou tão cansado, eu tenho que ir para o culto hoje, só tenho eu para o teclado. Eu amo gente que fala assim: ai, estou tão cansado. Como é que é? O carro quebrou, mas tem uma agenda hoje, tem que cumprir um compromisso hoje. Ainda bem que Deus vai levantar alguém aí, vai pagar o motor de vocês. Eu gosto do rapaz que mora lá do outro lado da cidade, e o cara tem que vir de ônibus, tem que pegar o passe, não sei o que, perdeu o ônibus, chega de a pé, mas ele fala: eu tenho que ir, porque só tem eu. É a geração de Amós. Se não for eu, quem vai? Se não for agora, quando? Se eu não começar agora, quando vai começar? Nunca é tarde para começar. A geração de Amós só tem uma missão: eu tenho que ir. Lucas capítulo 1 fala de um rapaz, de um senhor, melhor dizendo, chamado Zacarias. Seria uma vergonha chamá-lo de rapaz, mas um velhinho, que a esposa não podia ter filhos, lembra? Zacarias, esposo de Isabel. Ele ia servir ao Senhor. Nada acontecia na vida dele, mas ele ia.
Ele ia. Por quê? Porque se não for eu, quem vai? Se não for eu, quem? Eu tenho uma missão. Até que um dia ele está ali fazendo o que é normal. Quando ele olha ao pé do altar, o anjo fala: oi Zacarias, tudo bem? Volta para casa, animadinho, dá uns pega em Isabel, que esta noite ela vai engravidar. E ela engravida do maior profeta que já existiu. E sabe quem disse que João Batista é o maior profeta que já existiu? Jesus. Dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Levanta o dedinho de novo, diga: eu só tenho uma missão. Faz assim como se estivesse batendo continência para o teu general e fala: eu estou pronto, eu tenho uma missão. Cutuca quem está perto de você e fala: me respeita, porque eu estou aqui a serviço, eu estou aqui a trabalho, eu estou aqui por um propósito, eu estou aqui por um projeto, eu tenho uma missão aqui. Eu não sou qualquer um, eu tenho uma missão aqui. A geração de Amós, capítulo 7, versículo 15. Ele vai dar mais um detalhe. Ele vai dizer assim: eu não era profeta, nem filho de profeta. Essa parte você não vai gostar da mensagem, mas ele diz assim, versículo 15: mas o Senhor, complete aí. Mas o Senhor o quê? Não, só a primeira palavra depois do Senhor, só o primeiro verbo. O Senhor me tirou. Essa parte aqui é pesada. A geração de Amós, eles não são empossados, eles não são colocados, eles são arrancados. A geração de Amós são os profetas que não são escolhidos pelo povo. Ai, como é que eu faço você entender isso? Eles não são empossados, eles são despossados. Eles não são colocados, eles são tirados. Posso abrir o jogo? É gente desencaixado, que não suporta ver as coisas como elas estão. É gente desconformada. Aleluia. Um casal de jovens procurou o meu pastor em Campinas e disse: pastor, nossa igreja é a única aqui da região que não tem um ministério de casais. A gente não faz culto para casais, a gente não faz conferência de casais, a gente não tem jantar de casais, a gente não tem palestra de casais. Pastor, a nossa igreja é uma vergonha, é a única que não tem um ministério de casais. O meu pastor empurrou a cadeira, se levantou, ergueu as duas mãos e disse: Senhor, obrigado por me enviar alguém que vai iniciar o ministério de casais. Mike Murdock, o escritor, escreveu o seguinte: você nasceu para corrigir o que você vê de errado. Essa igreja não tem oração, porque você não começou. De todas as cidades que a nossa igreja, que a agência missionária manda alguém, a cidade tal, que tanto precisa, ninguém vai. Que legal que Deus moveu você, porque você nasceu para corrigir o que você acha que está errado. Santos Dumont inventou o avião porque ele achava que está errado andar só de carro. Eu avisei, esta parte é a parte que você não ia gostar. Porque os da geração de Amós são os que Deus tira. Isso aqui é muito interessante, pessoal, porque Deus sabe colocar, Deus sabe ponhar, como diz lá na terra da minha esposa. Deus sabe ponhar, mas tem uma coisa que Deus sabe fazer que é com maestria. Ah, como Ele sabe arrancar, como Ele sabe tirar. E esta noite eu vim aqui trazendo uma palavra de Deus, e a palavra é: hoje eu te arranco deste comodismo, te arranco dessa vidinha mequetrefe que você acha, tá bom. Hoje Deus te arranca do conformismo. Já viu como é que a gente é?
A gente é assim, ó. Esse carro não consigo trocar. Esse carro velho, não sei o que. Tua esposa fala, amor, não aguento mais empurrar na porta da igreja, subiu o vidro, tem que colocar uma chave de fenda para travar. Meu bem, pelo amor de Deus, o pneu, não sei o que, vergonha de novo. Tua sogra falou, teu pai fala. Você vem no culto, o pastor prega sobre os carros de fogo de Elias. Tudo é carro e você fala, não dou conta, eu não consigo. Você está parado no semáforo, vem um bêbado na traseira, pau! O mecânico fala, perda total. 3 meses depois você está com um carro novo. Como que conseguiu? A irmã ali falou, manda o bêbado Jesus. Por quê? Porque a gente se conforma. Já viu como a gente é? Meu pai mora lá na Bahia, tem 8 anos que eu não vejo meu pai. Por que não vai ver, irmã? Não tem dinheiro, a passagem é cara. De repente alguém liga, papai não passa dessa semana. No outro dia você está lá. Ué, não tinha dinheiro? Fala bem alto o que o senhor falou. Deu um jeitinho. Talvez o que falta para a gente é dar um jeito. A geração de Amós, eles não são colocados, eles são tirados. Eu quero que depois de ouvir essas palavras que eu falei, você leia o versículo. O versículo diz, e o Senhor me tirou de entre o gado, de após o gado, do meio do gado. É gente que Deus pega do nada e fala, sai daqui que deu para você. Deu para você. Aqui já. Sai, Deus tira. São os deslocados da vida. Oh meu Deus. No versículo 15, quem está lá diga amém. O Senhor me tirou de após o gado e me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Está preparado para ouvir isso? Geração de Amós, eles não são agenciados, eles são chamados. Me ouça. Tem gente que a igreja envia, sim ou não? Tem gente que a igreja treina, sim ou não? Tem gente que o ministério prepara, sim ou não? Tem gente que a faculdade teológica prepara, sim ou não? Tem gente que a igreja escolhe. Posso continuar? E tem gente que Deus diz, vai! Eu estava pregando em Bragança Paulista esses dias, terminou o culto, um rapazinho me chamou num canto, me puxou e falou, pastor, eu não sei o que eu sou, minha família é uma família muito simples, meu pai não tem condição de me pagar uma faculdade, eu não tenho assim, meus pais nem da igreja são, pastor, mas quando você estava pregando eu decidi uma coisa, eu falei, o quê? Pregador é o que eu quero ser o resto da minha vida. Quem está entendendo essa informação? Deus é que fala, vai. Mateus capítulo 9, versículo 9, Jesus vai passando em frente à coletoria no caminho, na estrada de Cafarnaum. As mesas dos cobradores de impostos estão ali. Jesus passa por um rapaz, dá um passo atrás, volta e diz, Mateus, segue-me. E sabe o que é legal? O texto não continua, o texto não diz, Mateus, segue-me porque eu tenho isso e isso para lhe oferecer, se você andar comigo vai ser assim. Não, a impressão que dá no texto é que Jesus faz assim, ó, segue-me, quiser vem, não quiser fica. Sabe o que o versículo diz? Imediatamente levantou-se e o seguiu. A palavra foi tão forte que ele não teve outra razão, ele levantou-se e o seguiu. Lucas capítulo 19, Jesus vai atravessando a estradinha central de Jericó. Do nada ele para e fala, Zaqueu! E acho legal que ele chama pelo nome o cara. Desce, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ele não perguntou, tua esposa cozinha bem? Ele não perguntou, tem pão de queijo? Ele não perguntou, tem um cafezinho? Ele não perguntou, tem alguma coisa na despensa que dá para fazer uma comidinha para nós? Ele falou, hoje me convém. Vocês que são mais antigos devem se lembrar desse termo, me convém, quer dizer, eu sou obrigado a ir lá hoje. E continuou o caminho, tipo assim, peguei o rumo da tua casa, tu que se vira. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, Eliseu está cuidando do gado, lavrando a terra.
Elias passa por ele e fala: vem e segue-me. Aleluia. É uma geração que Deus diz: vai. E na abertura desse congresso missionário, Deus está nos dizendo: vai. 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 Levanta e vai. Aperta assim o ombro de alguém até ele falar assim: ai, aperta aí. Fala para ele: é para você ir. Vai. Vai viver para Deus o mais rápido possível. Vai. E Amós diz assim àquele lá que está tentando convencê-lo de não ser mais profeta. Ele diz: eu gosto dessa parte. Eu estava lá cuidando do gado. Não sei se você captou a jogada de Amós aqui. Ele está dizendo: eu tenho minha vida, não precisava disso aqui não. Isso mesmo. Pegou? Porque Amazias diz para ele assim: vai em Judá, lá eles te dão comida. Lá eles te bancam. E Amós diz: eu não precisava disso aqui não. Sou um pastor de ovelhas, sou boiadeiro, estou na fazenda. Estava de boa. Faz assim com dois dedinhos como fosse passos. Fala assim: seguindo a vida. Deus gosta de entrar no meio da vida de quem está só seguindo a vida. Amós diz: eu estava seguindo a minha vida, vivendo de boa. Mas de repente assim. Então a geração de Amós é a geração que não tem reconhecimento. Eles têm uma experiência. Quando você pede, ele não tem muita informação para dar. Ele só pode dizer: eu tive uma experiência. Eu vivi algo que ninguém pode tirar. Levanta a mão assim esta noite. Diga: eu vivi uma experiência. Você pode perguntar baixinho para alguém: você teve uma experiência? Conversa 2 minutinhos aí, 1 minutinho com quem está perto de você e diga: se o pastor te chamar ali na frente agora, você tem uma experiência para contar? Você viveu uma experiência? Eu tive uma experiência. Uma experiência. Nós vamos orar esta noite e uma das orações que eu pretendo fazer aqui é: Deus, dá uma experiência para ela. Dá uma experiência para ele, Senhor. Mas o Senhor está te chamando esta noite dizendo: ei, eu quero que você viva comigo e para mim. Eu tenho experiências lindas que vão transtornar tua vida.